Visão panorâmica do livro de Apocalipse. Do 20º ao 22º capítulos nos mostram o reino eterno de Deus. Especificamente no capítulo 20 é instaurado um período singular, único, de 1000 anos. Nos capítulos 21 e 22 temos o novo céu e a nova terra. Este reino se inicia com a prisão de Satanás por exatos 1000 anos. Capítulo 20, versículo 1. Então, vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave. A palavra-chave é uma metáfora de autoridade. E essa chave é a chave do abismo. Essa chave estava na mão do anjo. E também uma grande corrente. Versículo 2. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Versículo 3. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Uma coisa a ser notada aqui é a menção nesse período de nações. Mas afinal, o que é uma nação? Uma nação é a mesma coisa que um estado, que um país? Não. Vamos ver qual é o conceito básico dessas três coisas, para nos facilitar o entendimento do que é uma nação. Pois ali, nesse período de Apocalipse 20, fala que vão haver nações. Então vamos lá, estado, país e nação são conceitos que abrangem aspectos diferentes e que nem sempre coincidem na realidade. Um Estado é o conjunto de instituições que controlam e administram uma nação ou país e o seu ordenamento jurídico, ou seja, é uma definição de ordem jurídica. No caso do Brasil, isso seria um Estado que possui Constituição Federal, leis ordinárias, medidas provisórias, decretos, resoluções, portarias e toda uma hierarquia jurídica. Já uma nação é definida pelo conjunto de características culturais, tradições, língua, costumes, entre outros fatores que formam uma identidade pela qual os indivíduos se identificam e se sentem partes de um grupo. As nações antecedem o Estado e têm um caráter mais subjetivo e humano. Um Estado pode ser formado por diversas nações, assim como uma nação pode estar dividida em diversos estados. Já um país é outra coisa, é uma designação geográfica, que normalmente coincide com um estado, mas existem estados e nações sem países, como os Cavaleiros de Malta, por exemplo, são um estado sem país, e os ciganos, que são uma nação sem país, respectivamente. Aqui embaixo está a fonte dessas informações. Mas além das nações, o capítulo 20 de Apocalipse também nos mostra outras coisas. Versículo 4: Vi também tronos, e nestes, ou seja, nestes tronos, sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Então nós vemos que além das nações, haverá um grupo de pessoas às quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Essas pessoas aqui
claramente pagaram um preço por isso. Eles não viveram e reinaram com Cristo simplesmente por serem crentes ou qualquer outra coisa. Eles pagaram um preço. E aqui está descrito o preço que eles pagaram aqui de maneira clara. Capítulo 20 do livro de Apocalipse também menciona qual é o fim de Satanás. Versículo 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações. Ele estava preso, né? Aquele anjo prendeu Satanás no abismo por 1000 anos, mas aqui fala que ele vai ser solto quando se completar esses 1000 anos. Ele vai sair a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para peleja. Ou seja, vai haver uma peleja. E o número dessas, ou seja, dessas que vão se unir com Satanás, é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Mais informações interessantes aqui. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram, ou seja, antes desse período de 1000 anos. O capítulo 19 já estava falando que eles foram lançados lá. Não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Ao fim deste período de 1000 anos, é instaurado o grande trono branco, ou seja, o grande julgamento. Versículo 11. Vi um grande trono branco. A referência desse trono nesse contexto tem a ver com o juízo final. E aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Versículo 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Só um parênteses aqui. Se os livros não fossem importantes, Deus mesmo não os conservaria e não os abriria no seu julgamento final. Fecha parênteses. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Nos capítulos 21 e 22 do livro de Apocalipse, os dois últimos, são descritos o novo céu e a nova terra. O novo céu e a nova terra não são algo imaterial ou etéreo. O novo céu e a nova terra são distintos em qualidade em relação com o velho céu e a velha terra, onde havia corrupção, onde havia pecado, onde havia Satanás e muitas outras coisas. A corrupção é então removida. Satanás e seus anjos são lançados no lago de fogo. Portanto, o novo céu e a nova terra são novos em qualidade, mas não aponta para algo fictício. Romanos capítulo 8, versículo 21, menciona como é os céus e a terra de hoje, na esperança de que também a própria natureza criada será liberta do cativeiro da degeneração ou corrupção em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade outorgada aos filhos de Deus, sabendo que até hoje a criação geme e padece como em dores de parto. Esse é o habitat humano de hoje, esse é o mundo de hoje, um mundo que geme e padece
não só a criação, mas nós também. Versículo 23. Não somente ela, mas igualmente nós que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, esperando com ansiosa expectativa por nossa adoção como filhos, ou filiação em outras versões, a redenção do nosso corpo. 2 Pedro capítulo 3, versículo 13. Todavia, confiados em sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Então, se nos novos céus e nova terra, conforme Pedro diz, habita a justiça, nesse velho céu e nessa velha terra não habita a justiça. Apocalipse 21:1 diz que o mar já não existe. Mais uma coisa interessante a se referir desse novo céu e dessa nova terra, mais uma característica desse novo céu e dessa nova terra. Versículo 2. Vi também a cidade santa. Essa cidade é a corporificação dos valores eternos da pessoa e obra do Filho de Deus. A nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, porque é uma cidade nupcial. Adornada. A palavra adornada traz a ideia de embelezar com honra. O vocábulo usado aqui é cosmeu, que vem de cosmos, que significa uma organização ou constituição apta e harmoniosa para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. No grego, skeno, tabernacular, traz a ideia de residir ou morar permanentemente. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, o versículo 4 ele classifica como primeiras coisas o fato de haver morte, luto, pranto e dor. Todas essas coisas já não existirão no novo céu e na nova terra. Então, logo adiante, né, nesses capítulos, é feita a descrição dessa cidade santa, em seus múltiplos detalhes, como para citar apenas um exemplo. No versículo 23, a cidade não precisa nem do sol, nem da lua para lhe dar em claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. 24, as nações. Olha só, mais uma vez as nações aqui. É importante percebermos que nações também estão mencionadas no contexto da eternidade. Então, as nações estavam ali naquele período onde se iniciava o reino de Deus, um período delimitado de 1000 anos, mas aqui elas também estão mencionadas num contexto de eternidade. E essas nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. No capítulo 22 são mencionados o rio da água da vida e a árvore da vida, estando presentes ali. Também são mencionadas advertências e promessas da parte de Deus e também bem-aventuranças. Eu termino essa visão panorâmica do livro de Apocalipse, antes de iniciar um detalhamento desse livro, com o clamor de Maranata, contido 3 vezes no último capítulo do livro de Apocalipse. No versículo 7, no versículo 12 e no versículo 20. Versículo 7. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Versículo 12. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras.
Versículo 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus.